Cheirar pum faz bem à saúde? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Antes do episódio, vamos pros recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast O Que Assistir, comandado pela Priscila Armani. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast O Que Assistir. Olá, amantes de cinema de todo o Brasil! Acharam que não ia ter podcast de cinema 100% produzido por mulheres podcasters? Achou errado, otário! O podcast Que Assistir é feito por mim, Priscila Armani, com o objetivo de te ajudar a escolher o que assistir. Seja no cinema, no YouTube ou na Netflix, o meu programa quinzenal te ajuda a decidir o que vale a pena assistir, por meio de entrevistas informativas e transmissões ao vivo. E tudo isso sempre em menos de 30 minutinhos. Ficou interessado? Vem me ouvir então em soundcloud.com/podcast O Que Assistir e me procure no seu agregador de podcasts. Estou lá como podcast O Que Assistir. Vai ser um prazer te conhecer. Beijo! Altair, temos uma pergunta aqui que está cheirando mal, hein? Muito, né? A pergunta, Altair, veio de mais de um ouvinte, tá? A Tatiana Beck, por exemplo, que tem 22 anos e é historiadora de Cascavel, Paraná, mandou o seguinte: esses dias, enquanto eu procrastinava ao invés de escrever meu TCC, me deparo com uma notícia no Facebook que me deixou muito pensativa e curiosa. Cientistas descobrem algo surpreendente. Cheirar pum do parceiro prolonga a vida e evita muitas doenças. Por conta da minha informação, eu estou em constante contato com várias pessoas de várias idades e vivo adoecendo e pegando viroses e gripes. Isso se deve ao fato de eu não estar cheirando puns o suficiente? Cheirar puns aumentaria a minha imunidade? Por que soltamos pum? E de onde vem esse cheiro e aquele calor? Sei que parece uma questão boba, mas como foi que esse estudo foi feito? Não acredito que existam cientistas estudando puns. Obrigado, eu amo o podcast de vocês, indiquei para todos os amigos e desde que conheci a podosfera nunca mais ouvi música. Obrigado. Ô, Tatiana, a Tatiana mandou um link aqui, Altair, né, onde ela se deparou pela primeira vez com essa afirmação. É, um vídeo, né? E veio um vídeo da página Cura pela Natureza do Facebook. Tá? E eu fui, como sempre faço, né, atrás da origem dessa informação. Né? E também fui atrás da origem dessa página. Né? Cura pela Natureza é uma página com muitos seguidores. Né? Quantas vezes foi compartilhado esse vídeo? Esse vídeo foi compartilhado centenas de milhares de vezes. É muito. Mais de 200 mil compartilhamentos nesse vídeo. Nossa. Tá? De uma página que não tem autores. Tá? Os autores não se revelam, tá? Não tem pessoa física por trás disso. Assim, tá? Eles sempre se referem à equipe da Cura pela Natureza. Tá? E óbvio que eles existem. Mas eu acho muito perigoso a gente dar credibilidade para fontes dessas, né? Para fontes assim. Sem fontes. Né? A fonte que não se identifica, que você não sabe direito quem é. Que não põe as fontes das fontes, né? Exato, que são as mesmas características de espalhadores de fake news, né? Então, muito cuidado na hora de... Né? Vai atrás de quem é a fonte, quem são as pessoas que estão por trás disso, se há seriedade por parte dessas pessoas, né? É porque geralmente isso já dá uma boa parte da resposta. Pois é. Né? Pois a pergunta que a gente está fazendo. Essa pergunta, Altair,
está relacionada a duas outras que a gente recebeu de outros ouvintes, tá? O André da Silva, de São Paulo, capital, por exemplo, pergunta o seguinte: após o programa número 77 sobre segurar espirro, poder ou não matar, né, eu fiquei com uma dúvida. Segurar gases intestinais pode matar ou causar algum malefício? Né? E o Ricardo Bonfim, de Belo Horizonte, Minas Gerais, diz o seguinte: acabei de ouvir no programa de TV que os puns que as mulheres soltam têm odores mais intensos que o dos homens. Procurei na internet, mas não encontrei nada conclusivo. Há controvérsias também sobre quem solta mais puns, homem ou as mulheres. Tem algo diferente na digestão de homens e mulheres que provoca esse fenômeno fedorento? Tem algo científico que explica quem solta mais puns e de pior qualidade? Pior qualidade, pior se tivesse boa, né? Sei lá. Então vamos lá, Altair. Primeiro tem esse estudo aí que acabou virando na imprensa sobre os puns cheirar pum fazer bem à saúde. Ai, eu não sei nem o que falar. Primeiro, agradecer aos ouvintes. Realmente são perguntas muito boas. Não são perguntas idiotas, tá? De novo, não existe pergunta idiota. O idiota é não perguntar. Muito bem. A gente tem que ir atrás da fonte, né? Tudo bem que esse cura pela natureza aí não tem fonte, mas como vários outros apontando estudos, a notícia, em geral, é um copy-paste traduzido de coisas do exterior, tá? Então, essa notícia sobre o efeito do pum na saúde, da flatulência na saúde e tal, da coisa do parceiro, vamos fazer um backtrack disso aí, tá? Essa notícia, na verdade, ela não é de hoje. O artigo que deu origem a essa notícia é de 2014, tá? Já faz um tempo já. Já faz 4 anos. E aí vai requentando, sabe? A coisa vem e volta. Porque é engraçado, né? E vem e volta. É clickbait, né? Então. Gera clique, pum no título. Né? E pronto. Aí um fica falando, amor, aí manda, o que eu faço, justifica. Isso. Aí vai espalhando a merda, literalmente. Literalmente, assim, né? Ai, meu Deus, que vergonha. Mas enfim, essa notícia apareceu em mídias, em 2014, em mídias fora do Brasil. Então, Altair, deu no Mirror, no inglês, Mirror, né? Seguinte: farts can fight strokes, heart attacks and dementia, scientists claim. Ou seja, as flatulências podem combater ataques cardíacos e demência, dizem os cientistas. Olha só, que coisa. E em 2016, isso foi em 2015 do Mirror. Tá? Em 2017, o New York Post publica o seguinte: sniffing your partner's farts could help ward off disease. Né? Ou seja, cheirar, literalmente o cheirar o pum dos parceiros poderia ajudar a combater doenças. Altair, você tá feio então, aqui, você vê. Na imprensa internacional. Aqui. Aí foi traduzido e a coisa passou pra frente. Sim. Aí, indo no artigo original, o principal autor desses trabalhos é um cara que chama Mark Wood, que é professor da Universidade de Exeter, na Inglaterra, tá? Ele é um pesquisador muito, muito, muito sério. Quer dizer, a universidade existe. Existe, não, ele é um bom pesquisador. Séria, o pesquisador existe, é sério. Isso, e ele é especializado em química orgânica, ele é um professor de química e tal. Aí vale a pena contar a história de como que a notícia ficou essa coisa bizonha, né? Ele é um pesquisador muito sério, ele tem uma pesquisa extremamente específica, assim. Ele, na área de química orgânica, ele estuda a influência do H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, né? Em tecidos, diferentes tecidos, tá? E em diferentes estruturas celulares e morfológicas. A linha de pesquisa do cara é isso, só. Então ele tem muitos artigos falando da influência do sulfeto de hidrogênio nos tecidos e tal, nas células. Quer dizer, por enquanto, não apareceu flatulência. Não, né? não tem nada. Sulfeto de hidrogênio e flatulência são coisas diferentes. Então, mas tá lá, né? Assim, tem uma ligação, tá a ligação. E ele faz essa pesquisa eminentemente em ratos. Ele nunca fez um estudo clínico com o paciente, porque ele é químico, ele não é da área médica, ele é só um clínico. Ele é um químico. Então ele tem dezenas de artigos com isso. O efeito do sulfeto de hidrogênio em tecido, por exemplo, um artigo que eu li que é bem interessante. O efeito do sulfeto de hidrogênio em ratos que tinham falência cardíaca. Então o rato estava com deficiência cardíaca, aí ele injetava, né, o sulfeto de hidrogênio diluído, uma substância lá, uma aguinha, e melhorava a recuperação do bichinho, do tecido, né, do cardíaco do bichinho com um tempo mais rápido. Legal, né? Interessante e tal. Aí ele estuda o mecanismo, que o sulfeto de hidrogênio, o H2S, né? São duas moléculas de 2 átomos, de hidrogênio e um de enxofre, tá? O sulfeto de hidrogênio, assim, ele é inflamável e ele é corrosivo. Então ele é muito perigoso, tá?
ele acontece em vulcões, em decomposição de matéria orgânica, e ele é o que dá o cheiro de ovo podre. Para coisas de decomposição, ele é o principal componente. Ele aparece, por exemplo, no lixão. Então tem os lixões, eles acumulam aquelas bolsas de ar, né? Ele faz parte, por exemplo, dos componentes junto com o gás natural. Então tem o metano, tem os componentes de gás natural, o sulfeto de hidrogênio é um deles, né? E ele é perigoso, ele faz mal para as pessoas. Então, a indústria petroquímica, né, um dos coprodutos lá do trabalho com petróleo é o sulfeto de hidrogênio, e ele é muito volátil. Certo. Então, dentro da indústria, né, petroquímica, eles têm medidores do sulfeto de hidrogênio. Se a concentração de sulfeto passar de 8 partes por milhão, que é bem pouquinho, tem que ser, a indústria tem que ser esvaziada. Assim, já é tóxico, já é um perigo. A nossa percepção de cheiro, porque como ele é corrosivo e tóxico, a gente tem que ter uma boa sensibilidade de percepção para ir embora, fugir e tal, né? Então a gente desenvolveu isso. A gente tem essa capacidade biológica de percepção. A nossa capacidade de percepção, a gente consegue sentir o cheiro do sulfeto, lembra que é ovo podre, tá? Quando a proporção é maior do que 0,00047 partes por milhão. Muito pouco. Muito pouco no ar, assim a gente já detecta, tá? Talvez por isso que eles coloquem esse cheiro no gás de cozinha, por exemplo, pra gente conseguir detectar facilmente um vazamento, por exemplo. Né? Eles não botam sulfeto, mas eles botam substâncias com esse objetivo, que dá um cheiro. Isso, que tem cheiros parecidos. Porque o butano lá, ele não tem cheiro, então você não sabe que tem um vazamento, né? É um componente também da gasolina e tal, né? Só para você ver o grau de toxicidade, né, do sulfeto de hidrogênio. Se você for exposto a uma proporção entre 10 e 20 partes por milhão, isso já dá irritação no olho, tá? Por quê? Porque o sulfeto de hidrogênio ele é altamente reativo. Então ele reage, por exemplo, no seu olho, ele reage junto com as substâncias alcalinas do tecido do olho e tal, e ele fica uma substância cáustica. Então ele queima. Entendi. Dá queimadura na pele, no olho. Quer dizer, você então ir até um lixão e ficar lá bastante tempo sem nenhum tipo de proteção... Pode fazer mal. Pode literalmente fazer mal. Sim, não. O sulfeto de hidrogênio já é um candidato a fazer mal. Se você for exposto a uma quantidade entre 50 e 100 partes por milhão, você já tem dano no olho. Você já fica cego, né? E mais que 800 partes por milhão, você morre em 5 minutos. Uau, mais que quanto? Mais que 800 partes por milhão. E você já... 1 milhão de partes, você já só corre tem 800. Perigo de morte. Morte em 5 minutos. É um mega pum. Nossa, então eu vou morrer com o que eu mesmo produzo? Como assim, né? E aí isso ajuda a responder a pergunta, né? Se pode matar e tal, né? Então, o sulfeto de hidrogênio, como ele é altamente volátil, no pum, né? Quanto assim, o pum é um volume, né? De ar. Sim. Quanto você acha que um indivíduo normal produz por dia? De gás. Nossa, eu não faço ideia. Você não tem ideia? Não faço ideia. Depende do tamanho do indivíduo e tal, mas ele produz entre 500 e 1.500 ml. Certo. Entre meio litro e 1,5 litro de ar, né? Por dia, de pum. Você acha muito ou pouco? Não é pouco. Não é tão pouco, né? Não é pouco, não é pouco. É muito ar, né? E imagina que tem alguns alimentos que façam você produzir mais, assim. Então, tem alguns alimentos que fazem produzir mais, sobretudo leguminosas, né? Feijão, coisas assim, e mudam a concentração, por exemplo, do sulfeto de hidrogênio, então o cheiro é mais forte, mais fraco, dependendo, tá? Mas, caso as pessoas fiquem, sei lá, com medo, né, do sulfeto de hidrogênio, faz mal, vou ficar cego, né? 99% do gás que você produz... Da flatulência. 99% é hidrogênio, dióxido de carbono e um pouquinho de metano. Certo. E essas três coisas não têm cheiro e não fazem mal. Tá? O metano é um pouquinho volátil e é inflamável, mas nada. Tá? Ou seja, só 1% da flatulência corresponde ao cheiro. Exato. Todo o resto não tem cheiro. Ao que a gente sente, ao cheiro que a gente sente, só capaz de sentir. É só 1%. Que aí tem o sulfeto de hidrogênio e outros componentes, certo. Tá? Ou seja, é poderoso, né, Otávio? Isso, pra gente perceber, sendo né? só 1%... Pois Mas ele é muito reativo e exatamente por isso, porque ele tem um potencial tóxico, a gente tem que perceber. Mas ele é muito diluído. Certo. E... pra acabar com essa coisa de que a rigor ele não faz mal, assim, pelo menos o que você produz, né? No próprio intestino, o sulfeto de hidrogênio, como ele é muito reativo, tem enzimas do corpo que oxidam o sulfeto de hidrogênio e ele vira o sulfato. E aí ele não é tão... E aí ele fica inofensivo. Fica mais inofensivo, não tem nenhum problema. Então não se preocupe, tá? Não se preocupe e tudo bem, tá?
apesar desse potencial maléfico, né, do sulfeto de hidrogênio, ele é utilizado na biologia, né, em sistemas biológicos, como um sinalizador. Sinalizador celular. O sinalizador celular tem várias cadeias. Quem estuda isso sabe que são cadeias imensas de substâncias e tal. É uma área extremamente complicada. Mas a gente tem dentro da célula, por exemplo, uma certa organela da célula produz uma substância e isso é um sinal para que outras células trabalhem diferente. Ou outras estruturas dentro da própria célula. Isso que é um sinalizador. Tá? Os neurotransmissores são sinalizadores. Os hormônios são sinalizadores, por aí vai. Tá? O sulfeto de hidrogênio é um sinalizador, tá? E ele é um sinalizador de atividade inflamatória. Então imagina, você está ficando inflamado, pode ser por qualquer razão, uma infecção, alguma coisa. Uma pequena quantidade de sulfeto de hidrogênio é produzida na mitocôndria. A mitocôndria é uma estrutura da célula que é como se fosse uma usina, que produz energia. Sim. Tá? E, por exemplo, imagina que a célula está sendo afetada por alguma coisa, né, que está atrapalhando o funcionamento dela. Se a mitocôndria não souber disso, entre aspas, tá? Se ela não souber disso, ela pode produzir energia de mais e de menos e comprometer o funcionamento da própria célula e morre. Né? Então, às vezes, quando tem uma certa desregulação interna da célula ou do meio, o sulfeto de hidrogênio entra na mitocôndria para proteger ela e avisar, aumenta a produção, diminui. Sabe? Então, é meio que um sinalizador. É como se tivesse alguém olhando no periscópio. Aumenta aí. A gente precisa de mais, sabe? E isso aumenta a sobrevida das mitocôndrias e também da célula. E o Mark Wood, ele fez esse trabalho. Ele injetava e via que uma pequena quantidade de sulfeto de hidrogênio é bom. Uma quantidade maior é tóxico, mas uma pequena quantidade é bom. Protege as células, né, os tecidos, contra... Ele é um alerta, ele funciona como um alerta para a célula. As células ficam, essa ideia de alerta, elas trabalham de uma forma mais eficiente, então gera menos estresse oxidativo. A célula vive mais, né? E aí, a substância chamada, que é esse componente, é chamada de AP39. Então, o que ele injeta no ratinho não é o sulfeto, o sulfeto é uma parte de uma substância chamada AP39. Certo. E aí, isso é relacionado com o último artigo dele, com Alzheimer. Então, células que têm potencial para desenvolver Alzheimer demora mais quando faz esse tratamento. Tem potencial para melhoria de lesões cardíacas e tal. Então, é muito bom, né? Só que esse Mark Wood sempre trabalhou com rato e célula. Ele é do povo do rato e da célula. Sim. Tá? Ele nunca fez um estudo clínico. E trabalhou com sulfeto de hidrogênio e não com pum. Exato. Aí o que aconteceu? Uma vez, ele fez uma reportagem, né, para um órgão qualquer. Deu uma entrevista. E falando, isso tem um potencial de tratamento, pode ser útil, ainda é muito, muito inicial, mas a gente quer fazer estudo clínico e tal. Isso em 2014. Certo. Aí a jornalista perguntou, esse sulfeto de hidrogênio, ele tá onde? Falou, material orgânico e pum, né? Isso virou... Aí pronto. A pessoa jogou fora todo o resto da explicação e botou isso. E uma aula de jornalismo, né, Otávio? Ai, misericórdia. E aí, não, mas o pior é, da onde que surgiu o negócio do marido e da esposa? Não sei. O telefone, não sei, surgiu do ar, da bunda de alguém, eu não sei. Surgiu do ar, assim, do nada. Por exemplo, entre a notícia inicial, que é a entrevista com o Mark, que ele falou e tal, já teve uma distorcida. Aí passou mais duas, outras cópias, já apareceu marido, mulher, pum, e acabou. Não dá pra entender. Sabe? E aí a pessoa repete isso tudo errado. Sabe? Tudo errado. Eu fico desgraçado da cabeça. Sabe? E as pessoas têm essa mania de ficar repetindo coisa errada, né, com uma facilidade. Não, mas veja quantas vezes o vídeo foi visto no Facebook. 1 milhão e pouca, 1.800.000 vezes. É muita gente. Veja quantas pessoas leram o artigo original do cara. 10, provavelmente. Coitado. Tanto é que no site desse pesquisador, eu fui procurar exatamente o artigo. Certo. Ele coloca como um dos últimos. Ele não quer ser reconhecido por aquele artigo. Claro. Eu não falei com ele diretamente, mas com certeza ele sente vergonha do que fizeram com o trabalho dele, coitado. Que é um puta trabalho sério. Da distorção que fizeram. Coitado. Né? Agora, obrigado por dar conta da minha vazão de fúria agora. Sim, com razão. Mas... Então, assim... Deixando bem claro, o estudo não fala sobre cheirar pum. Não fala sobre esposa. Não fala sobre casamento. Esposa ou marido cheirarem puns uns dos outros. Né? Não. E de que cheirar pum faz bem à saúde. Nada disso. Nada disso. Mas fala de um trabalho super sério que merece ser publicizado, por isso que a gente falou um pouco. E ele é bem legal. Corretamente, né?
E aí, a gente já respondeu a pergunta de se Pum mata. A pergunta central. Ele não mata, claro, né? Mas se você conter muito tempo, pode ser que você fica dilatado, né? Então, tem, por exemplo, um dos sintomas da síndrome do intestino irritável, né? Que é uma condição que gera muito incômodo, é o excesso de flatulência e a pessoa fica muito inchada, com muito ar, né? E isso gera dor. A principal coisa é dor, desconforto e tal. Aquela famosa dor de gases. Dor de gases, isso. Dor de barriga com gases e tal. Como é que você... A dor de gases também é o que algumas pessoas chamam de cólica, né? Diferente da cólica menstrual, né? Mas assim, é que os bebês também têm. Né? Aliás, por que é que a gente fabrica e solta pum, então? Então, pela decomposição da matéria orgânica. Essa decomposição mesmo. Isso, você tem organismos, né, micróbios no intestino, que em situações de digestão anaeróbia, né, que é sem a presença de oxigênio, eles geram produtos, um deles é o sulfeto de hidrogênio. Mas e tem a digestão aeróbica também, que geram outros componentes. Mas a maior parte da nossa digestão, ela é aeróbica. Certo. Por isso que gera 99% de gás carbônico, dióxido de carbono, hidrogênio e metano. E esse 1% é a digestão anaeróbia que gera o sulfeto de hidrogênio e outros componentes. Né? E a ideia de que mulheres soltam mais puns ou puns mais intensos do que os homens não faz sentido, né? Então, em relação à quantidade, não, né? Os dois são iguais. Certo. Assim, você solta um pouco mais dependendo do seu tamanho, né? Proporcionalmente. E dependendo da dieta. Certo. Tá? Por exemplo... Mas um homem e uma mulher com mesma tamanhos parecidos e a mesma dieta vão ter a mesma produção de flatulência. Mesma coisa. Aí, em relação ao cheiro, por exemplo, tem substâncias que podem ajudar a diminuir o cheiro, né? Que é a produção da digestão anaeróbia. Um deles são tomar probióticos, tipo iogurte, kefir, esses tipos de substância, reduzem a quantidade de flatulência e o cheiro. Certo. Tá? E comer um pouco menos de proteína. Né? Porque a proteína gera essa digestão que é mais provável de gerar o sulfeto de hidrogênio. Certo. Também. Então, isso são coisas que podem te ajudar. Mas não mata, não faz nada, não tem nenhum problema. E aí uma coisa importante para encerrar. Por que soltar pum faz barulho? Algumas vezes faz barulho, não faz? Sim, Por quê? verdade. Talvez porque ele gere uma pressão num espaço pequeno? Isso, então, isso é uma razão, né? Só que, por exemplo, na verdade o que gera o ar não é a saída do gás pelo ânus. Certo. Não é isso que gera... Assim, o ar tá dentro, ele sai. Mas não é isso que gera o som. Certo. O que gera o som é a passagem do ar pelas nádegas. Certo. E é isso que gera o ar. Sentido. É como se fosse um trompete, sabe? E aí, tanto é que no começo... As nádegas fazem às vezes de folha, assim, né? Isso, exato. Então é por isso que dependendo da posição sai com mais som ou menos, né? Dependendo da posição. Não tem a ver com o tipo de gás, nem o tipo de volume, o volume de ar. Tem a ver só com esse efeito de trompete. Tem a ver com a velocidade também, né? Com a força. A velocidade com que o ar sai e entra em contato com as nádegas. Exato. Né? Essa combinação aí. Exato. É igual trocar um instrumento de sopro. Sim. É a mesma ideia. Sim, se você soprar muito devagar, não vai sair som nenhum do trompete, né? Isso. Tanto é que no começo do século XX, tinha aqueles teatros não, aqueles circos de coisas bizarras. Tem eu vou deixar na referência um vídeo, um texto, que é o Homem Flatulência, que ele tocava sinfonias com puns. Meu Deus. É verdade. Tocava. Eu passo esse link, viu, Thay? Então, eu vou deixar pra quem tiver interesse, é um tema. Só pra diminuir o ódio de seu. Porque dá pra fazer um conteúdo de qualidade que seja zoeiro, sabe? E que não gere esse tipo de bobagem, sabe? De parceiro, de misturar a notícia com... de fake news aqui, né? Então. É bem próximo da fake news. Então, né? Cuidado com essa página, viu? Então, esse é um exemplo de Naruhodo que você mostra uma notícia que é zoeira, apresenta evidências que são interessantes, deixa referências, você pensa algo pra sua vida e dá risada. E é isso. É assim que tem que ser a divulgação zoeira. Um dia a gente vai ter que falar sobre essas páginas geradoras de informação sem fonte e por que é que elas causam tanta atratividade, né? Porque elas atraem tanto o ser humano. Essa é uma pergunta Naruhodo, então? Vamos ver se chega algum de ouvinte pra gente agilizar. O Ken está cantando uma pedra. Então é isso, né, Altair? É isso aí. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/NaruhodoPodcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você.
Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo, podcast@naruhodô.com.br. e lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.